Olá a todos, meu nome é Celícia Alessandra e hoje eu vou estar apresentando um pouco sobre a disciplina de metodologia científica em computação, especificamente sobre a estrutura de uma monografia, certo? Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Celícia Alessandra, eu tenho 19 anos, sou discente do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Várzea Grande. Tá? E a proposta desse trabalho, inicialmente, é explicar a estrutura de uma monografia, e a segunda parte vai ser fazer uma apresentação de uma monografia de terceiros, mostrando a aplicação dessa estrutura, tá certo? Então, eu vou falar sobre o resumo, introdução, referencial teórico, materiais e métodos e resultados e conclusão. O resumo, ele deve apresentar ao leitor uma ideia compacta, clara, objetiva, do trabalho, mas compacta. E a definição, a importância do problema abordado, os principais objetivos, motivações, desafios, são também bons pontos de partida para o resumo, tá? E a estratégia, a metodologia empregada na pesquisa, as principais contribuições e os resultados mais importantes, eles também devem fazer parte do resumo. E note que o resumo ele não pode ultrapassar uma página. E além disso, ele tem as palavras-chave, que são as palavras, assim, por exemplo, se você estiver fazendo um trabalho sobre desenvolvimento de software educacional, então, software educacional você pode usar como palavras-chave. São palavras que remetem ao seu trabalho, tá? Lembrando que toda essa estrutura que eu estou definindo aqui, ela está sendo baseada na estrutura do PPC do meu curso de Engenharia de Computação aqui da UFMT, tá certo? A introdução, ela deve trazer ao leitor o posicionamento daquela tese e a motivação suficiente para continuar a leitura do TCC. E ele deve esclarecer a natureza do problema, uma indicação dos métodos usados para atacar aquele problema, as contribuições do trabalho e a sua relevância. E também a forma como esse TCC está estruturado, correto? O referencial teórico, ele deve descrever as técnicas e metodologias existentes e os desenvolvimentos anteriores que sejam essenciais ao entendimento desse trabalho, sempre citando o referencial teórico para cada técnica abordada, tá? Então, as ferramentas matemáticas, mesmo que já conhecidas, elas podem ser revisitadas com as devidas citações, tá bom? É importante lembrar também que o trabalho relatado em um trabalho de conclusão de curso, ele é muito mais do que um artigo, tá? Ele tem que ser autocontido e reproduzível. Em sequência, os materiais e métodos, e essa seção em um projeto de pesquisa é um planejamento detalhado sobre tudo que será realizado na sua pesquisa. Ele tem que possuir um nível muito grande de detalhamento, que se o projeto ele for entregue para outra pessoa, essa pessoa tem que seguir executar a pesquisa exatamente da mesma forma que o próprio autor executaria, tá bom? Os resultados, essa é a parte mais importante do trabalho, tem que ser especificado a ferramenta usada para experimentação, descrever o experimento realizado de forma muito bem explicada, Veja que o experimentar, o que são os resultados, e use e abuse de gráficos, tabelas, figuras, mostre os resultados visuais, faça um vídeo no YouTube demonstrando o sistema funcionando, citando a URL, etc. Então, assim, não apenas descreva os experimentos, mas também mostre-os e discuta esses resultados e também compare com outros trabalhos semelhantes que foram encontrados na literatura, tá? Então, isso é muito importante.
É muito importante ainda, na conclusão, que eles têm que ser ressaltados as principais contribuições daquele trabalho e também as suas limitações, tá? As contribuições elas devem evitar julgamento de valor. E quanto às limitações, não tenha medo de apresentar. É muito mais reconhecido um autor que apresenta os casos em que a sua proposta não se aplica do que outro que parece não ter consciência disso, tá? Então escreva o que foi realizado, como foi realizado, o que o trabalho descrito conseguiu melhorar, qual a relevância daquele trabalho, quais as vantagens, limitações da proposta que o seu TCC apresenta. E apresente também eventuais aplicações desses resultados, né, obtidos e ideias de trabalhos futuros que possam melhorar o seu, tá bom? Agora eu vou fazer a apresentação de um TCC de terceiros voltado para a área de engenharia da computação, tá bom? Lembrando que a apresentação ela normalmente tem 15 minutos e tem algumas coisas específicas que tem que ser apresentadas, tá? Então eu vou falar sobre um TCC do Davi Feliciano, né, o autor Davi Feliciano, da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus Araranguá, e ele também é de engenharia da computação. E essa publicação é bem recente, foi em março de 2022. O título é o desenvolvimento de um protótipo de um ambiente integrado baseado em um robô educacional visando o ensino de conceitos básicos de programação, tá? A problemática, né? Tanto o ensino quanto a aprendizagem de habilidades de programação são complexos e cursos de programação também contam com índices altos de reprovação e também de desistência. E, curiosamente, há relatos de que muitas vezes os estudantes eles entendem o que necessita ser programado, né, sobre um ponto de vista funcional. Mas eles têm dificuldade em efetivamente descrever conceitualmente em uma linguagem de programação, tá? E este trabalho ele apresenta um esforço, né, no desenvolvimento de uma ferramenta com a capacidade de ser utilizado para o ensino de aprendizagem de programação. Dos objetivos. O objetivo geral do trabalho é fornecer um ambiente de programação em blocos de baixo custo, que também é oferecido aos usuários a capacidade de programar um robô. E esse projeto foi baseado no Jabuti Edu, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma grande versão virtual desse artefato robótico, tá bom? Dos objetivos específicos, permitir ao usuário codificar um programa em blocos, executá-los imediatamente, mitigar a possível falta de acesso a esse artefato robótico físico por meio da utilização desse protótipo virtual, né, do Jabuti virtual. Disponibilizar através da própria plataforma simples aspectos de gamificação baseados em estruturas básicas de ciências de computação, tá? Como instruções condicionais e loops. Da justificativa, a habilidade de programar, ela reflete diretamente a capacidade de raciocínio de um indivíduo, estando relacionado à capacidade de decompor problemas em módulos menores, né? E de uso de raciocínio analítico, de e sistematicamente planejar, codificar e depurar uma aplicação. E a flexibilidade fornecida por linguagens de programação típicas, né, que são textuais, no contexto de alguém inexperiente, é potencialmente negativo, né? E erros de síntese, eles têm a capacidade de intimidar, né, uma pessoa que esteja aprendendo a programar. Porém, esses erros não significam a incapacidade de se programar. Mas as linguagens de programação em bloco, elas essencialmente, elas removem esses obstáculos, né, que dizem ser impossível. E tais linguagens, que vêm se tornando ferramentas essenciais para instigar crianças e jovens a programar, e também esses ambientes de programação em bloco têm todas essas características
necessárias, né, para serem usados em cursos introdutórios, envolvendo programação, ciência da computação. Essas ideias elas motivaram o conceito e o protótipo de uma plataforma integrada, acessível para o ensino de conceitos básicos de programação. E a utilização do elemento robótico, bem como aspectos de gamificação, que nós vamos ver mais para frente, ele se apoia na teoria construtivista desse conhecimento, servindo como um estímulo, né, à descoberta e exploração do ambiente integrado e, consequentemente, de elementos de lógica de programação. Então, os estudantes eles são comprovadamente mais propensos a se engajarem em atividades onde envolve programação, se exposto a elementos robóticos, né? Até porque é muito mais chamativo para um jovem, uma criança que está aprendendo a lidar com esse tipo de conhecimento, quando se tem elementos robóticos, né? Eles são mais atrativos para eles. Da fundamentação teórica, nós temos primeiro algumas tecnologias de linguagens de programação educacionais e, em sequência, os trabalhos relacionados, tá? Então, nós temos o Logo, que é uma linguagem de programação educativa, e ela foi inicialmente concebida para o ensino de matemática, só que uma adaptação multiparadigma da linguagem funcional. E essa linguagem ela é um pouco complexa e difícil de ser aprendida se você não ter instruções, mesmo quando os estudantes estão realmente motivados e engajados a aprendê-la, tá? E tem a Scratch, que é um ambiente gratuito de programação em bloco, e ele atualmente é disponibilizado através de website com o mesmo nome. E ele permite os seus usuários criarem, né, projetos interativos e ricos em conceitos de mídia e também disponibilizá-los a essa comunidade. E ele foi concebido para ser um pouco mais manipulável e mais significativo e social do que o Logo, tá? A gente tem o Block, ele é utilizado para criar linguagens de programação em blocos mesmo, e ele também adiciona uma interface de usuário gráfica à tela de aplicação, com ambientes de blocos à disposição do usuário, então acaba sendo um pouco mais atrativo. Em sequência, nós temos a gamificação, que é um processo para adicionar elementos característicos de jogos, como barra de progresso, pontos de experiência, atividades, recompensas, desafios, né? Então, é basicamente uma forma de deixar mais atrativo esse ensino da programação em blocos, né? Deixar mais atrativo, mais criativo para as crianças e jovens aprenderem, tá certo? Aqui nós temos alguns trabalhos relacionados, entre eles nós temos o projeto Jabuti Edu, que é o projeto em qual este trabalho foi baseado, tá? Nos materiais e métodos nós temos alguns, digamos, funcionalidades, onde o usuário ele tem que ser capaz de codificar um programa usando uma linguagem de programação em blocos. Ele deve ser capaz de decidir entre usar o Jabuti físico ou a versão virtual. Ele tem que ser capaz de executar código bloco a bloco. E a execução do programa tem que ser evidenciada através de uma identificação visual do bloco. Deve haver um mapa de blocos e um Jabuti virtual integrado ao próprio ambiente, tá? O usuário ele tem que ser capaz de parar a execução de um programa a qualquer momento e deve ser capaz de iniciar um jogo. Tem que haver diferentes níveis, cada qual com uma dificuldade distinta, gradativamente aumentando, né, com o nível. Tem que ter um desafio de programação que exija o conceito de estruturas de repetição. E tem que ter um desafio que necessariamente exija o uso de conceito de instruções condicionais, tá? E também deve ser possível um administrador configurar esses movimentos físicos do Jabuti, tá? Aqui nos materiais e métodos nós temos o hardware que foi utilizado para o desenvolvimento deste trabalho, e esse robô, né, como eu dito anteriormente, ele é baseado no projeto do Jabuti Edu, né? Aqui nós temos a página web para configuração dos movimentos do Jabuti físico, né?
Então, movimento para frente, movimento para a esquerda, e assim, consequentemente, você vai fazendo a movimentação do jabuti. Aqui nós temos a execução do programa em si, né? Do lado esquerdo nós conseguimos ver o jabuti virtual e do lado direito a parte de programação em blocos, tá? E através desse ambiente de programação, o usuário ele é capaz de estruturar um fluxo de instruções, né? Que são representadas por blocos. E ao executar esse programa, ele pode visualizar o seu funcionamento através, né, nesse caso, do jabuti virtual ou também do jabuti físico, tá? A conclusão, né, o ambiente ele permite a codificação de programas em linguagem de blocos e a instantânea visualização de seu resultado do jabuti virtual ou no físico. E ele também provê desafios, né, cujas soluções requerem pensamento abstrato e o uso de conceitos básicos de programação. Portanto, a gente consegue perceber que os objetivos específicos eles foram cumpridos. Os robôs mencionados, tanto a adaptação feita por estudantes quanto o robô do projeto, ele possui custo inferior às alternativas comerciais de robótica educacional hoje existentes, tá? E mesmo em forma de protótipo, né, os esforços envolvidos neste trabalho pelo autor, eles podem ser utilizados para o aprendizado de programação, né, de forma extremamente acessível. Aqui nós temos a referência, né, da publicação deste TCC. Eu vou deixar o link desse repositório digital na descrição do vídeo para quem tiver interesse em ler, né, a monografia por completo. Quero agradecer a quem chegou até aqui neste vídeo e qualquer dúvida, sugestões que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo pelo e-mail. Muito obrigada e até a próxima.